Boa noite a todos. Sejamos todos nós, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso caminho de luz e que possamos nos envolver na paz do Cristo e em seu imenso amor. Quando eu estava preparando a nossa reflexão da noite, criando um tema condizente com aquilo que gostaria de apresentar, cheguei à conclusão que essa nossa reflexão se parece mais com uma receita, porque nós estaremos nos utilizando de 4 importantes ingredientes da nossa culinária, e que se trata da farinha, do fermento, do açúcar e do sal. Esse é o tema da nossa palestra. Com o conhecimento que já conquistamos ao longo das múltiplas reencarnações diante dos séculos afora, percebemos que, como espíritas, nessa oportunidade, estamos tendo uma responsabilidade maior. E essa responsabilidade, ela nos convida para que todos nós sejamos convocados e busquemos colocar a mão na massa, literalmente. Eu digo isso porque nós já não estamos mais confortáveis naquela situação de ficarmos cozinhando galo. Nós já passamos dessa fase, despertamos para o nosso verdadeiro sentido da vida e hoje estamos aqui mais engajados nesse propósito. Acendemos o nosso fogão no último lá, a todo vapor, e vamos buscar agora, cada vez mais, melhor nos prepararmos para a grande oportunidade que estamos tendo nessa vida. Isso é uma sequência lógica e que cada vez mais estamos optando em nos envolver com o nosso lado espiritual, porque não nos faz mais sentido levar a vida em banho-maria. Então, toda essa nossa ideia, todo esse nosso propósito, ele tem fundamentos. E tudo isso está fundamentado quando nós enxergamos que a lei do progresso, uma lei divina, ela nos indica, ela nos direciona a um sentido em que nós somos sabedores hoje e detectamos que essa nossa oportunidade reencarnatória estamos sendo convidados a entender o porquê estamos aqui, o que temos que fazer aqui e ainda mais como fazer o que temos que fazer. Esse convite, ele abriu uma janela na nossa responsabilidade enorme, porque quanto mais nós estamos engajados no propósito de crescimento espiritual, maior está sendo a nossa convicção e a nossa motivação para que melhor nos preparemos. Nos preparemos para quê? Se na nossa programação reencarnatória, e hoje cientes de um nosso propósito existencial, sentimos que a nossa responsabilidade está na nossa transformação. E a nossa transformação moral é a prioridade nesse nosso momento. E aí nós vamos entender que o fato de estarmos hoje envolvidos com a doutrina espírita não nos será concedido desculpas onde poderemos nos acomodar, ficar vendo o galo ser cozinhado, em banho-maria e descuidado que estamos com as coisas do mundo, esquecemos até de ligar o fogão, de acender o fogo. Isso não será mais concebível para nós espíritas, porque Jesus nos adverte que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nesse sentido, nós vamos
detectar que, pelo fato de nós estarmos envolvidos com a doutrina espírita, poderemos estar sendo reconhecidos hoje como os cozinheiros da última hora. Ironicamente, parafraseando a nossa doutrina, nós estamos hoje buscando preparar os nossos melhores ingredientes para que em breve possamos apresentar a nossa contribuição no momento do grande banquete da nossa ceia, que estará sendo apresentada pela transformação do nosso planeta, que se encontra no forno, está assando, aguardando que todos nós possamos apresentar o nosso contributo, a nossa parcela, o nosso quinhão de responsabilidade para que o planeta realmente se transforme e se regenere. E a grande pergunta que fica: estamos nos regenerando? Qual está sendo a minha importância que eu estou dando em termos de colaboração junto ao Pai Celestial, que nos ofereceu essa oportunidade para que possamos contribuir com o progresso do nosso planeta? O progresso do nosso planeta só estará acontecendo com o progresso de cada um de nós. O planeta aguarda cautelosamente que todos nós tomemos a iniciativa e busquemos nos engajar nessa nossa transformação, deixando de ser aquele homem velho, passar a ser esse homem novo. Então, nesse sentido, já que estamos todos nesse compromisso, poderemos nos perguntar qual a melhor forma de nós conquistarmos os elementos necessários para que nós possamos realmente nos enquadrar nessa situação, nesse convite que a doutrina espírita nos faz. Não temos dúvida que essas receitas se encontram nas obras kardecianas. Se nós formos consultar os nossos Evangelhos segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese, nós encontraremos a resposta para tudo e todos os convites que estarão nos alertando para as nossas mudanças necessárias. Sem isso, estaremos vagueando, estaremos perambulando, buscando as estradas equivocadamente que não nos orientarão para o bom caminho, e isso faz com que desperdicemos a chance de estarmos aqui nessa oportunidade maravilhosa que nos fora concedida. E assim, com essas pitadas de amor que estamos conquistando com o entendimento da doutrina, cada vez mais nós estaremos atendendo ao chamado do grande irmão maior, nosso mestre querido, de observarmos o amor que estamos oferecendo ao Pai pela bendita oportunidade, o amor que estamos conquistando ao nosso semelhante, ao nosso próximo, e qual é o amor que estamos desenvolvendo em nós mesmos. Isso é uma consequência lógica que depende exatamente da compreensão do entendimento da filosofia espírita, para que possamos sentir o segredinho dessa essência maravilhosa que é o amor. E Jesus nos ensina isso com o seu exemplo, com as suas lições amorosas, com a sua vida que nos ofereceu aqui no nosso planeta, exemplificando como deveremos agir. E diante desse modo de preparar essa receita, chegamos agora numa oportunidade onde nós iremos analisar a importância dos 4 ingredientes que comentamos no início: a farinha, o fermento, o açúcar e o sal. Então, como muita gente aqui é dona de casa, e tem também os homens que, assim como eu, adoram um fogão,
pilotar um fogão, adora uma cozinha. Nós sabemos da importância da farinha. Para que serve a farinha? As propriedades da farinha nos faz com que entendamos que ela dá a forma do prato que vamos elaborar. Por exemplo, um bolo, ela vai dar forma para esse bolo quando cozida, e também ela proporciona o volume, correto? Esse é o objetivo da farinha. Nada mais do que isso, criar o volume e dar a forma, sustentar aquela forma que está sendo desejada, através de uma assadeira, através de uma forma, enfim. E aí nós vamos buscar entender a importância do fermento na culinária. O fermento é aquele ingrediente super importante que faz com que a massa ela fique macia. A maciez é oferecida graças à ação do fermento. Ele proporciona a elasticidade na massa também. E ainda o fermento ele tem a grande a importância de fazer com que ela cresça. Tudo isso faz com que mostremos, aprendamos que o fermento ele é super importante. É por isso que nós temos que usar um fermento de boa qualidade, que não esteja vencido. Isso é muito importante, porque se o fermento não agir, a massa não irá ficar fofinha, macia, e aquele prato que elaboramos não terá utilidade, porque fica impossível nós comermos algo que não ficou palatável, agradável ao mastigar, por exemplo, uma coisa muito dura que vai ficar. E assim nós vamos identificar isso quando, fazendo um pão, erramos na receita, e ainda do mais, pela dureza que aquilo ficou, desperdiçamos todos os demais itens que compõem aquela receita, e foi só prejuízo. Então, a importância do fermento é ímpar, porque sem ele, isso não seria possível encontrarmos aquela maciez de um pão francês, de um pão, de um bolo. Ficaria aquele negócio que a gente fala que, nossa, parece pedra. É assim que a gente fala, porque parece mesmo, né? Se jogar no chão faz até barulho, tá certo? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do açúcar. O açúcar é aquele ingrediente gostoso que adoça e que é muito agradável ao paladar. Mas, quando não utilizado numa medida certa, ele faz o quê? Se torna enjoativo. Ficou muito doce. Se a gente vai comer um pouquinho, não vai aguentar mais. Então, o açúcar também, ele é um produto que tem que ser usado com muita cautela, porque sabemos que as suas propriedades prejudicam a nossa saúde se for consumido em grandes proporções. Nós, idosos, que dizemos, né? Como é difícil, por exemplo, aquele que está passando pela enfermidade do diabetes, né? Porque tem que ter um cuidado muito grande com o açúcar. E aí nós vamos chegar no grande vilão, que é o sal. O sal, a meu ver, é o ingrediente mais importante na arte da culinária. Por que eu falo que ele é o mais importante? Porque o sal, usado na medida certa, ele faz com que os outros ingredientes se destaquem. Ele não vai aparecer. Tanto é que quando nós convidamos alguém para participar de um jantar na nossa casa, né? As pessoas elogiam o tempero, de um modo geral, elogiam o aroma, o sabor. Tudo isso foi ressaltado pela ação do sal. E nós não lembramos de elogiar o sal, né? Nem que seja na medida certa. Aliás,
a gente só lembra de falar do sal quando ele está em falta no alimento que vamos degustar ou quando ele está em excesso. Não dá para comer, isso aqui está muito salgado. E não é assim? E também não poderemos esquecer que o sal é importante para a nossa saúde, em doses certas. Tá certo? Então, com essa pincelada, nós conseguimos ter uma ideia desses 4 elementos. Acredito que agora chegou o momento de nós colocarmos os pratos na mesa e vamos ao que importa após essa breve introdução. O apóstolo Paulo, em sua carta a Gálatas 5, 9, ele nos trouxe uma mensagem que também mexe com todos nós. Ele nos diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. E o que ele quis dizer com isso? Porque naquela época, assim como hoje, uma informação mal apresentada, levada adiante, ela vai influenciar na massa, no todo. Então, quer dizer, alguma coisa que estiver errada, se não for corrigida, e nós nos mantivermos confortáveis diante daquela proposta, nós estaremos simplesmente deixando que a coisa aconteça e vai levedar a massa toda. Ou seja, essa massa vai crescer equivocadamente. Olha a influência que nós estaremos causando se nós formos aqueles que estão como responsáveis em levar algo adiante, mal informado, equivocado, vai lá e coloca essa informação que todos vão seguir e vai influenciar toda a massa. Por isso que hoje nós temos que entender que assim como o fermento tem um prazo de validade, as nossas informações também, elas progridem, elas têm o seu prazo de validade. Aquilo que até então sabemos, mesmo que tenha uma origem perfeita, ela está tendo, com o progresso que conquistamos, uma outra interpretação. E a doutrina espírita vem nos mostrar isso. Porque muitas das coisas que nós aprendemos na nossa infância, quando íamos à igreja, que seja, ou qualquer outra religião, um templo evangélico, eram informações daquele momento. Passam 50, 60, 70 anos, que nem estou hoje, essa informação ela já fica meio desajustada pelo progresso que nós conquistamos. Então, a importância do fermento de levedar a massa é a importância de nós levarmos o nosso melhor adiante. Por isso que nós temos que nos qualificar, nós temos que nos abastecer de boas informações para que a nossa informação possa contribuir na mudança do próximo ou até mesmo na mudança de um grupo diante da sociedade com que vivemos. A minha mãe me ensinou um segredinho, que quando ela me ensinou a fazer o bolo, então batia os ingredientes lá na batedeira e tal, aí ela me ensinou que tinha que colocar o fermento. Eu falei, pô, por que não coloca o fermento junto na batedeira? Ela falou, não pode bater. O fermento, ele não pode apanhar. Ele tem que ser colocado delicadamente na massa lá que está sendo feita e ser mexido delicadamente com uma colher, misturando devagarzinho. E aí a gente vai entender essa informação do Paulo hoje, que quando nós formos levar alguma mensagem para o nosso semelhante, é importante que nós tenhamos essa delicadeza para colocar esse fermento
para que possa produzir o efeito diante desse nosso conhecido, desse nosso irmão, desse nosso parente, desse nosso amigo, para que ele tenha condição de assimilar e a massa, ela vai ter aquele seu tempo de crescer e entender o sentido que nós estamos querendo passar. Então, essa expressão de Paulo, ela é muito profunda e nos convida a essa responsabilidade. Todos nós somos responsáveis por aquilo que estamos direcionando ao nosso semelhante, bem como somos também responsáveis por aquilo que nós deixemos de passar adiante para o nosso semelhante, pelo nosso saber, e ainda mais, nos responsabilizamos pelas consequências, pela ausência da informação que esse nosso próximo deixou de obter. Essa é a lei. Isso nos chama muito a atenção, para que possamos enxergar o sentido da informação que Paulo nos traz, que um pouquinho de fermento leveda, faz crescer a massa toda. Perfeito? Estão satisfeitos com esses dois ingredientes? Então, o convite qual que é? É ser farinha ou é ser fermento? Com certeza é ser fermento. Aí nós vamos para o próximo. Açúcar e sal. Jesus, nosso mestre maior, em Mateus 5:13, ou seja, capítulo 5, verso 13, ele nos informa, nos passa um convite de muita responsabilidade, quando ele nos diz que vós sois o sal da terra. A gente fica boiando com isso, né? Ser sal, né? Só que aí, nessa mensagem, Jesus vai mais longe. Ele nos diz ainda: e se o sal for insípido, insosso, perder o seu sabor, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso nos traz, assim, uma necessidade de nós entendermos o significado disso à época em que Jesus esteve entre nós. Naquela época, a importância do sal era como se nós buscássemos traçar um paralelo com o nosso petróleo hoje. A importância do nosso petróleo. Guardado as devidas proporções. Mas hoje o sal, ele é tão baratinho, né? Você vai no supermercado, acho que é o produto mais barato que tem. Você vai no supermercado, compra 1 quilo de sal, dura 1 mês, 2, dependendo de como a gente cozinha. Porque é aquele pouquinho de sal. Naquela época, o sal era extraído do Mar Morto. E ele era um produto de troca. Tanto é que a palavra salário deriva do sal. O sal era utilizado para pagar os trabalhadores. Tamanha a importância que ele tem. Mas por que tamanha importância? Tinha geladeira naquela época? Como que eles conservavam a carne, os peixes? Salgando. E assim a gente encontra hoje, nos pertences de feijoada, por exemplo, a carne do porco salgada. A gente vai lá, deixa em banho-maria, tirando aquele sal de um dia para o outro, e lava, até tirar todo o sal, porque ela conserva, para que o sal conserva a carne, para que ela não se deteriore. Esse foi um
uma das importantes propriedades do sal para aquela época, além da necessidade de servir para a saúde. E com isso a gente vai perceber que o sal, ele, quando é colocado como alimento, assim como nós já vimos até então, ele altera o sabor de tudo, faz realçar. Então, quer dizer, se nós estamos sendo o sal da terra, Jesus está nos convidando para que com as nossas características, com as nossas condições morais, possamos influenciar o outro para que ele também deixe de se destacar nas suas condições que já conquistou também. Então, as nossas conquistas em termos de valores espirituais, elas são importantes. Então, nós temos que nos tornar esse sal para que o nosso exemplo interfira com o outro e ele faça a diferença. Então, nós, por exemplo, não podemos imaginar aquela pessoa insípida, insonsa ou insossa, que é a mesma coisa, porque a gente não fala aquela pessoa é sem sal, não usa esse termo. Ou seja, o que ela não consegue proporcionar nada na vida do próximo. Mas também tem aquela pessoa que é chata, ela é muito salgada, ninguém suporta, ela é prepotente, porque tem muito sal. Então, olha a medida que nós temos que encontrar. Mas também nós temos que avaliar que nós não poderemos ser muito doce, melado. Jesus não nos convida a ser açúcar, ele nos convida a ser sal. Por quê? O sal, ele vai fazer essa diferença. Por mais que o outro não queira, ele vai ser influenciado. Quando a pessoa é muito melada, sabe? Aquela pessoa que adoça, quer viver a vida do outro, ela não está agindo como Jesus nos aconselha. Porque ela não está convidando o outro a uma mudança. Então, muitas vezes, por nós sermos sal, nós seremos até mesmo ignorados, não aceitos em algum meio, porque incomoda. Ser sal incomoda aqueles que estão na inércia, aqueles que não estão querendo aceitar esse tempero. E isso faz com que nós reflitamos que se estivermos sendo aquela pessoa açucarada, meladinha, que não acrescenta nada da vida do outro, nós estamos proporcionando nelas aquela satisfação de elas ouvirem aquilo que lhes agrada, mas não aquilo que elas necessitam ouvir. Isso é terrível. Nós estaremos causando nessas pessoas uma doença muito grave, é o diabetes espiritual. Tanto açúcar que a gente joga em cima dela, que ela fica contaminada. E isso é responsabilidade nossa. Nós que temos essa compreensão hoje, estamos sendo convidados a isso. E tem mais algumas observações aqui que eu gostaria de passar para vocês, sobre a importância dos nossos conceitos não estarem vencidos, ultrapassados, ou seja, esse sal ele não pode ser insípido. Por quê? Como Jesus nos coloca lá que o sal, quando ele perde o seu sabor, naquela época ele era jogado fora. Como ele era jogado fora? Ele servia, ele era lançado nos caminhos para ser pisado pelos homens. E assim, aquela pessoa que ela não despertou para essa realidade de contribuir para o progresso que todos nós estamos almejando e conquistarmos esse mundo regenerado, se ela não participar desse banquete, com certeza
ela vai ser pisada pelos homens. Ela vai ser explorada pelos homens, por negligenciar ou até mesmo por não ser aceita do jeito que ela é. Então ela deixa de fazer parte do convívio social, não influencia a vida de ninguém, não salga, não tempera, não faz realçar o aroma da pessoa, os seus valores espirituais conquistados. E é o nosso exemplo, o nosso conhecimento levado adiante que fará essa mudança, essa transformação no próximo, consequentemente, no nosso planeta. Esse é o convite. Poderemos destacar ainda que com o nosso conhecimento que conquistamos, hoje, após essa explanação, façamos todos nós uma rápida avaliação e nos coloquemos diante desses convites, tanto de Saulo, de Paulo, como de Jesus. E nos perguntemos, que tipo de fermento eu estou sendo? Que tipo de sal eu sou? Qual a minha importância na vida do meu semelhante? O que falta para eu poder contribuir, dar a minha parcela, a minha cota de participação diante do progresso da humanidade? Eu acho que essa grande pergunta que somos convidados a fazer hoje, diante do conhecimento que conquistamos, para que possamos sim fazer a nossa parte, levar a luz dessa doutrina bem alto, para que todos vejam, mostrar ao outro o que ela proporcionou de transformação em cada um de nós. Mudamos, as pessoas vão ficar perplexas. Nossa, como essa pessoa se transformou, ela não era assim. Olha só, né? É gostoso de você ficar do lado dela. E assim vai. Essa é a diferença que Jesus nos cobra. Nós temos que ser o sal da terra. Temperar a nossa vida e a vida do próximo. Através desse convite, tenhamos a certeza que com essa iniciativa estaremos sim sendo convidados no amanhã vindouro a participarmos com os nossos melhores ingredientes, o melhor fermento e o melhor sal, isso simbolizando as nossas virtudes que serão edificadas daqui para frente, e no amanhã sermos aqueles convidados participando do grande banquete, da grande festa, da grande ceia, na virada da transformação do nosso planeta, herdando a Terra regenerada. Esse é o nosso grande sonho, nosso grande desejo, mas temos que colocar em prática o que Jesus nos aconselha, nos adverte e nos ensina. E para que tenhamos iniciativas, busquei aqui uma prece do nosso irmão José, através da psicografia de Carlos Bacelli, que tem por título Por Iniciativa. E ele nos diz: Mestre amado, não nos deixes sem um espírito de iniciativa, no bem dos familiares aos quais devemos amparo e proteção, no socorro aos amigos que esperam por nós, nas tarefas de beneficência que nos reclamam o concurso, na defesa dos fracos e oprimidos que vivem à míngua de justiça e de esperança, no apoio às boas obras que tantos irmãos sustentam em teu nome na terra, na reconciliação com os que se fizeram nossos desafetos, na ação, ainda que solitária e incompreendida,
para que o teu reino se faça entre os homens. Dá-nos, Senhor, a iniciativa de sairmos da rotina infrutífera e de acompanhar teus passos, sabendo quanto nos custará seguir-te pelos teus caminhos. Que Jesus, nosso Mestre, nos fortaleça cada vez mais através das suas mensagens de amor. Para isso, vamos nos empenhar estudando a nossa doutrina sagrada, que é a doutrina espírita, para que nos transformemos verdadeiramente e sejamos muito felizes. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares, envolvidos pela espiritualidade amiga que aqui se faz presente, e que diante dos nossos passos, dos nossos tratamentos, sejamos também beneficiados pelos méritos que estamos conquistando, atendendo às nossas necessidades íntimas, de saúde, de paz e de felicidade. Que assim seja.